Boa noite novamente. Estão bem? Não falta dizer que vocês estão cheirosos, bonitinhos, arrumadinhos, que nem sempre. Eu gosto de vir na igreja domingo de noite só para ver vocês arrumadas. E eu fico constrangido de ver vocês todos arrumadinhos, assim tão bonitinhos. E aí às vezes eu venho com umas roupinhas, aí sempre que eu vou pregar eu sempre dou uma caprichada, assim. Sempre fico mais bonitinho, assim. Então, dou um tchá nesse meu armário. E, bom, eu queria cumprimentar primeiro vocês, ver que vocês estão todos bem. Queria falar para vocês hoje que o nosso culto dos jovens, ele é um culto que, como vocês podem ver na capa do seu boletim, é um culto que chama-se Nos Passos de Jesus. A capa do boletim, ele é um texto escrito pela gente, e ele é um texto que fala um pouco sobre como que é difícil a gente ser influenciado por Jesus. E, bom, a gente geralmente quando a gente escreve um texto para o culto dos jovens, a gente geralmente escreve para vocês lerem antes do culto. Às vezes não dá tempo de ler antes do culto, às vezes a gente chega na correria, mas isso não impede você dar uma lida lá na sua casa. Bom, antes de nada, eu quero falar que o culto dos jovens hoje é um culto bem normal, tem muita diferença. Não tem muitas loucuras, conforme o culto anterior teve. Então se acalmem, não se precipite. E eu queria realmente assim, não que eu visse, mas se algum de vocês, irmãos, se sentiu um pouco constrangido com o jeito de que os jovens colocaram as histórias bíblicas no último culto, não foi a nossa intenção de colocar um constrangimento para ninguém, mas de divertir-nos juntos e de louvar o nome de Deus. Mas se constrangimos, pedimos desculpas. Bom, hoje eu praticamente me correspondeu a palavra do dia de hoje, e eu queria praticamente falar sobre alguns temas que eu estou refletindo durante essa semana. E na verdade, essa foi uma semana bem complexa. Mas antes de falar sobre isso, eu quero fazer perguntas. Que essa é a minha nova mania, fazer perguntas antes de começar a pregação. Então, eu queria perguntar qual você acha que uma pessoa é exemplar para você? Qual você acha que é uma pessoa que te influencia? Qual você acha que é uma pessoa que mexe com você? E eu queria responder, sempre eu respondo de primeiro para servir como exemplo para vocês. Eu tenho várias pessoas que me influenciaram. E eu tenho várias pessoas nas quais eu me sinto influenciado. Mas uma delas pelo menos, eu gosto muito de música popular brasileira, e por causa disso eu às vezes me sinto muito influenciado pelo Chico Buarque, porque eu gosto muito das músicas que ele faz, e de volta para sempre eu sempre estou cantando uma música, ou sempre estou ouvindo alguma música dele. Outra pessoa que eu acho que me influencia bastante, que me incentiva bastante, que eu queria ser algum dia como essa pessoa, assim, quando eu crescer quero ser como ele, seria uma pessoa, um pastor batista, chamado Martin Luther King Jr., que viveu praticamente na época de 50, 60, lá nos Estados Unidos, e que ele foi assassinado por causa de que ele tinha um sonho. E é uma pessoa que assim, a história de vida dele e o jeito de como ele fazia os seus discursos, aquilo que ele pensava, é uma coisa que praticamente me deixava muito, me deixa muito incentivado a lutar por aquilo que eu desejo. E, bom, geralmente a gente é sempre muito influenciado pelos amigos. Eu me lembro de que quando eu era adolescente, eu escutava rock. Então, que é uma coisa totalmente diferente daquilo que eu escuto hoje. Mas quando eu era adolescente eu escutava rock por causa de que a minha turma de amigos também curtia as mesmas músicas. E era meio engraçado porque a gente assistia a gente acompanhava as bandas de rock, e era mais ou menos como uma competição de quem acompanhava mais a banda e quem sabia qual banda vai lançar o próximo disco e tal. Era praticamente, a minha turma era a turma do rock, que era uma turma contrária à turma do pagode, e assim por diante. O texto da nossa liturgia, ele fala sobre como a gente é influenciado por várias coisas, por milhares de coisas,
mas como a gente tem uma dificuldade imensa de ser influenciado por Jesus. Na verdade, assim, ele se pergunta, na metade do texto, se geralmente Jesus não tem a força suficiente para nos influenciar. E ele se questiona e o texto se questiona sobre isso. E a minha pergunta, às vezes, o que eu me faço é o que nos falta para a gente se parecer mais com Jesus, para a gente ser mais influenciado por Jesus. O que nos falta para a gente andar nos passos de Cristo? O que nos falta para a gente ser como aquele filho de Deus que se conduz pelo vento, que não sabe nem para onde vai nem para onde vem, mas que é nascido de Deus assim mesmo, e que vai sendo conduzido por Deus? O que falta para isso? O que nos falta para sermos influenciados por Deus? E eu queria ler com vocês um textinho. Eu não tenho toda a resposta dessa pergunta, mas eu tenho uma tentativa de resposta. E essa resposta está em Mateus 18. Mateus 18, o último versículo, que é o 35. 35, mas essa é uma história, eu queria reservar a história para mim, porque eu gosto muito de contar histórias, então eu queria contar a história para vocês. Então, a gente só vai ler praticamente a grande moral da história. Mateus 18, 35. Assim meu Pai Celeste fará com vocês, se cada um de vocês se recusar a perdoar verdadeiramente o seu irmão. Amém. Pai Celeste, eu te agradeço porque o Senhor nos concedeu esse momento no qual a gente está aqui para louvar, para prestar um culto para Ti. Peço perdão primeiramente pelos nossos pecados e peço para que o Senhor abra o nosso coração, abra nosso entendimento para aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Agradeço porque o Senhor me usa como instrumento para esse motivo. Peço que o Senhor me direcione e peço para que o Senhor me abençoe. E peço para que o Senhor me abençoe nesse momento. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, esse texto ele é um pouco engraçado. Na verdade, na última vez que eu preguei aqui no Sacomã, eu falei sobre o Salmo 23 e eu falei qual foi uma anedota que eu tinha sobre o texto, que a minha avó tinha um quadro sobre o Salmo 23, tal. Esse texto que a gente acabou de ler, ele é um texto que assim, eu não me lembro a primeira vez que eu li, mas eu me lembro de que a historinha que tem nesse texto, eu realmente me lembro de que eu aprendi na escolinha bíblica dominical. Foi umas historinhas que eu aprendi quando eu era criança. E depois de muito tempo, eu decidi ensinar essa historinha. E esse texto, ele me lembra muito da primeira vez que eu vi no Sacomã. É uma história bem hilária, às vezes, e que talvez poucos de vocês conhecem sobre essa história. Bom, a primeira vez que eu vim para o Sacomã foi mais ou menos o seguinte: eu estava na faculdade e eu estava procurando uma nova igreja para participar, porque eu estava tendo algumas dificuldades na minha antiga igreja, não estava me sentindo confortável lá naquele espaço. E por todas essas dificuldades que eu estava sentindo, eu comecei a procurar, eu fui atrás de uma outra igreja. E assim, eu sempre fui muito amigo da Priscila. E antes de eu vir para o Sacomã, vinha outra moça junto com ela, que chamava-se Marina. E Marina hoje ela está casada e ela saiu da nossa faculdade, saiu do nosso convívio por causa de que ela foi junto com o seu namorado a estabelecer uma família. E aí eu praticamente fui incentivado naquela época a ocupar o espaço da Marina. E aí eu vim pela primeira vez. E aí eu fui para lá. A primeira igreja que eu conheci do Sacomã foi a Vila das Mercês. Eu cheguei lá e assim, foi bem cômico, foi bem engraçado, foi muito gostoso. Porque eu me lembro de que naquele dia eu peguei esse texto e a gente fez um teatrinho com as crianças. E a gente veio, eu peguei o Gustavo, acho que também tinha um menino que está num projeto, não sei se está indo na igreja, chamado João. O Denir até participou da peça. A gente fez uma peça, era uma super produção. E naquele dia gostei muito, foi muito legal. E eu me senti, para mim é uma boa lembrança, porque eu me senti bem, assim. Porque eu me senti acolhido, como eu tenho me sentido acolhido durante todos os tempos. Mas eu me senti acolhido nesse momento que eu estava na vila. E beleza, e aí depois eu fui almoçar na casa de um pastor, depois
eu voltei, eu apresentei a mesma historinha para as crianças aqui do Sacomã e depois a gente decidiu ir embora. E aí é onde começa o difícil da história, porque a gente decidiu ir embora e quando a gente estava indo embora, a gente ia para Arujá, para os Jovens da Verdade, lá onde a gente fez o acampamento. Quando a gente estava lá no Tietê não, na Armênia, esperando o ônibus, a gente comprou um salgadinho. Eu fui jogar o salgadinho eu fui jogar a embalagem do salgadinho no lixo. E na hora que eu estava jogando o salgadinho, a embalagem do salgadinho no lixo, apareceu uma mulher do nada e me atacou. Assim, é que eu sou muito bonito, isso que acontece quando você. Brincadeira. É, mas, assim, a mulher, ela. Bom, eu tava. Assim, tem gente que fala que eu dou muita risada e que a mulher achou que eu tava dando risada da cara dela. Mas a gente tava muito sério, a gente tava muito na nossa, assim. E apareceu, aí tipo, eu fui a jogar a embalagem de salgadinho, a mulher veio com um bico de pato, tentou furar meu olho. Mas ela, graças a Deus, não conseguiu, ela só acabou machucando a minha testa. Na hora que a mulher partiu pra cima de mim, a Priscila ficou doida, a Priscila ficou e a Marina ficou sem jeito, assim. E foi assim. Hoje em dia, aquilo que a gente se lembra como uma época, como uma coisa muito engraçada. Mas na hora, meu amigo, foi muito assustador. Bom, e aí depois a gente acabou pegando o ônibus. E quando a gente chegou em Arujá, a gente encontrou ainda novamente a mulher lá em Arujá, entendeu? A mulher foi atrás da gente, brincadeira, a gente foi atrás dela. E aí a gente saiu correndo da mulher, a gente pegou um táxi e foi pro JB. mas foi assim, esse final de semana foi muito distante, teve um paralelo muito grande, porque assim, em um momento eu me senti muito acolhido por um lado, por outro lado eu saí ferido, né? E eu quase perdi um olho naquele final de semana por vir pela primeira vez na IPI Sacomã. Aí eu voltei achando de que ia voltar assim os dois, mas brincadeira. Mas graças a Deus, bom, depois desse fato, nenhuma outra coisa tem acontecido comigo. E bom, eu estou falando há algum tempo sobre a história, eu não conto qual história que é, eu vou começar a contar para vocês. Isso é uma história bem engraçada, eu gosto muito dessa história, porque é uma história de um rei, que um dia ele decide, é um rei muito bondoso, é um rei muito misericordioso. Ele é um rei que ele gosta de agradar os seus serviçais. Ele é um rei que gosta de agradar o seu povo. E aconteceu em algum momento do seu povo de que ele precisava fazer alguns empréstimos. E ele começou a fazer alguns empréstimos para o povo, empréstimos para as pessoas. E aí ele começou praticamente a emprestar dinheiro para as pessoas. E um certo dia, o rei, sendo rei, ele pegou lá na sua cadeira e falou assim: olha, eu quero cobrar o dinheiro que as pessoas me devem. Eu quero cobrar aquilo que é meu. Eu quero cobrar aquilo que me pertence. E aí ele começou a chamar todo mundo que cobrava. Então aparecia aquele boletinho de cobrança lá na casa deles. E as pessoas deviam ir até o palácio do rei, até o local onde o rei estava para acertar as contas. E aí aí chegavam as pessoas com as maiores dívidas. Então aí tipo apareceu um cara que devia 100 moedas para o rei. E aí as pessoas, os soldados que ficavam do lado do rei falavam assim: vixe, se não vai pagar, não vai pagar. E aí aparecia aparecia o moço perante do rei e falava assim: você está me devendo 100 moedas, 100. Aí o moço falava assim: tudo bem, amanhã as 100 moedas estarão na sua porta. Então o rei falava: tudo bem, então eu espero isso. E o moço ia e mandava 100 moedas. E aí aparecia outro com uma dívida maior, aparecia um com uma dívida de 200, 300 moedas. 300 moedas ele devia para o rei. E aí os soldados ficavam assim se coçando e falavam assim: vixe, dívida muito grande, não vai conseguir pagar para o rei não. E aí o rei falava assim: moço, você está me devendo 300 moedas, hein? E o moço falava assim: rei, te pago amanhã de manhã, pode contar com esse dinheiro amanhã de manhã. E as pessoas assim. Só que apareceu um que tinha uma dívida
de 1.000.000 de moedas. Uma dívida tão grande que nem ele mesmo poderia pagar. Uma dívida imensa. E para quem não conseguisse pagar essa dívida, só tinha uma alternativa. A alternativa era a seguinte: ele ia para a cadeia, os seus filhos, as suas filhas e a sua esposa eram vendidos como escravos, e as suas propriedades, a sua casa, o que ele tiver, era leiloado por um preço talvez mínimo daquilo que ele tinha pagado nesse valor. Quem não tinha possibilidade de pagar a dívida estava ferrado. E apareceu esse moço lá com a dívida de 1.000.000 de moedas. E aí os soldados ficaram se coçando e falaram assim: vixe, esse não vai pagar de 1.000.000 de moedas. Não é possível. Não é possível. E aí apareceu perante o rei falou assim: moço, está me devendo 1.000 moedas. Está me devendo 1.000 moedas. O moço, triste, com a cabeça para baixo, falou assim: rei, eu não tenho como te pagar. Eu não tenho mesmo. E eu não quero perder a minha casa, não quero perder os meus filhos, não quero perder a minha mulher, não quero ir para a cadeia. E eu peço misericórdia. E aí o moço foi perdoado. O rei se encheu de benevolência, se encheu de bondade e falou assim: esse moço, mesmo que você não tenha para pagar para mim, a sua dívida está quitada, está perdoada. Tem problema. Esse 1.000.000 de moedas que você pegou comigo, olha, pode ficar para você. Não preciso mais disso. E o rei quitou essa dívida. E acontecer isso é a grande bênção da nossa vida. É como se alguém saísse agora na rua e encontrasse um saco de dinheiro na rua. Foi uma grande bênção para esse homem. E aí ele saiu do palácio, ele começou a andar um pouco, ele foi lá naquela rua perto da casa dele, desceu a viela, e quando ele estava bem pertinho da casa, apareceu um amigo dele que devia para ele 100 moedas. Um amigo dele que devia 100 moedas. Pegou esse amigo pelo pescoço. Meu irmão, o moço, aquele que devia 1.000.000 de moedas para o rei, estava nervoso. Pegou aquele amigo dele e falou assim: ô moço, você tem que me pagar essas 100 moedas, 100? Não, você não vai sair aqui da minha mão enquanto você não pagar aquilo que você me deve. Aí o amigo falou assim: nossa, não tenho nada, não tenho. Misericórdia, não tenho como pagar agora. Me dá um mês mais, eu consigo para você. Não quero nem saber. Não quero nem saber. Agora você vai para a cadeia. Agora você vai para a cadeia. E botou aquele amigo lá, que devia só simplesmente 100 moedas, na cadeia. Quando a gente assiste, quando a gente começa a contar essa história, quando a gente escuta pela primeira vez essa história, quando a gente lê essa história, a gente se sente de injustiça. A gente já fica meio pé da vida, assim. A gente já fica meio nervoso. A gente fica nervoso por causa da injustiça que acontece nessa história. E eu queria hoje falar com os irmãos que eu tenho para mim dois jeitos. E isso eu não deduzi. Eu tenho para mim dois jeitos de como Deus trata a gente. Tenho dois jeitos de como Deus lida com a gente. E às vezes, esses jeitos de como Deus trata com a gente são frutos daquilo que a gente faz. E esses jeitos um desses jeitos que eu vou propor é um jeito no qual a gente pode ser mais influenciado por Jesus. Mas antes eu queria falar de que às vezes o nosso agir é muito justo. É justo demais. É duro demais às vezes. Às vezes a gente é muito justo com os outros, é muito duro com os nossos parentes.
Às vezes a gente cobra dos outros coisas que nem a gente consegue cobrar da própria gente. Eu me lembro que às vezes, eu espero que a minha mãe não assista esse vídeo, espero que a minha mãe ela me cobrava milhares de coisas às vezes. E eu me lembro de que às vezes eu retrucava para ela que nem ela fazia isso. Porque às vezes a gente cobra e cobra das outras pessoas sem perceber de que às vezes a gente não faz nem a mínima parte disso. A gente às vezes é muito dusto, muito duro, muito justo, gente justo demais, mão fechada, gente não abre mão. E eu queria conversar com os irmãos que às vezes, e eu percebo, e eu acho que isso Jesus. Às vezes, eu trabalho num projeto social durante a semana. E às vezes, a gente sempre tem crianças com dificuldades. E não simplesmente crianças com dificuldades porque todas essas crianças, em certo sentido, têm alguma dificuldade, sempre tem algum problema. Em algum momento, alguma criança já deve ter dado trabalho. Com certeza, os seus filhos você conhece bem. Com certeza, em algum momento, o teu filho já te deu trabalho. E às vezes, eu me vejo perante as crianças do projeto cobrando uma situação muito justa, muito dura para eles. Às vezes, a gente quer que aconteça desse jeito certinho. As crianças têm que cantar certinhas, tem que cantar afinadinhas, tem que cantar bonitinhas. Esse é o jeito que a gente gosta, esse é o jeito que a gente gostaria de ver. E sempre que eu cobro das crianças para elas serem certinhas, bonitinhas, arrumadinhas, eu passo a me lembrar um pouco da minha infância. Passo a me lembrar de como às vezes eu era ruim. Eu, quando era criança, meus irmãos, a minha mãe me levava quando criança na igreja, e a igreja que a minha mãe me levava era de cadeira de plástico, não tinha bancos, tinha cadeira de plástico. E aí eu saía correndo pela igreja e com a minha mão ia derrubando todas essas cadeiras. Eu já fui ruim algum dia. E aí o selador, João, o selador, ele tinha que correr atrás de mim arrumando todas as cadeiras que eu tinha acabado de bagunçar. Eu me lembro de que a minha mãe teve muitos problemas comigo, às vezes. Eu era ruim quando era bem criancinha, era ruim quando estava na creche. Minha mãe foi chamada várias vezes na creche porque eu mordi os meus coleguinhas. Eu me lembro de que a minha mãe foi chamada algumas vezes na escola por jeitos de como eu me comportava na escola. E às vezes eu fico pensando que a gente cobra, pelo menos eu às vezes cobro das crianças, cobro dos adolescentes, para eles terem uma atitude certinha, bonitinha, sem pensar realmente que também eu já fui moleque, que eu também já baguncei muito, que eu também até talvez fiz muito pior. A gente é muito justo com os outros, mas quando a justiça vira para a gente não quer nem saber. Desculpa. Brasileiro às vezes é muito assim. Brasileiro, se alguma coisa beneficia ele, não fala nada, mas se alguma coisa injusticia ele, faz um protesto na rua. É assim às vezes que a nossa justiça funciona. E às vezes a gente acaba sendo duro demais com os outros, mole demais com a gente. Esse é o nosso jeito justo, o nosso jeito durão de ser. Mas se por outro lado, tem um outro lado da moeda, que é o lado da misericórdia, que é o lado que eu encaro, que é o lado de Jesus. Jesus é um cara que, conforme eu aprendi com o Dorival, é um cara fantástico, um cara bem-humorado, ele tem uma sabedoria, é um cara incrível em certo sentido. E mesmo que Jesus pudesse ser juiz de muitas coisas, em vez de ele ser juiz, ele foi misericordioso. E a gente pode ver em vários fatos. A nossa liturgia, ela foi formulada com alguns fatos que Jesus teve. Um dos fatos que a gente colocou na nossa liturgia foi quando a mulher adúltera chegou perante Jesus. O pessoal estava para apedrejar a mulher.
Todo mundo estava condenando a mulher, apontando o dedo na cara da menina. E Jesus, que era o único que não tinha cometido nenhum pecado, que era o único que poderia ser o juiz, que era o único que poderia tirar a pedra com essa mulher, teve uma atitude de misericórdia, de falar assim: quem já fez esse pecado, quem não fez esse pecado, que atire a primeira pedra. E as pessoas começaram a sair. E aí chegou perto de Jesus a mulher e falou assim: ô mestre, aqueles que me acusaram foram embora. Aí o mestre fala assim: eu também não te condeno, vai, não peques mais. Jesus poderia ser muito justo, muito rígido, durão naquele momento. Ele poderia assentar a lenha naquela mulher. Ele poderia falar e escancarar a mulher. Podia pegar as pedras, porque ele não tinha cometido pecado nenhum. Mas em vez disso, ele tem uma atitude de misericórdia. Ele tem uma atitude de perdão para aquela mulher. Outro fato que a gente tem na nossa história é a mulher samaritana. A mulher samaritana totalmente excluída. Mesmo assim, Jesus olha para a misericórdia com as pessoas. Tem um texto que eu gosto muito, que fala que Jesus olhou para a multidão e sentiu compaixão dela. Sabe que às vezes a influência de Jesus na nossa vida, ele deve começar de dentro, sabe? Começar a nos correr por dentro. Começar que a gente mude. Não o nosso jeito de agir, mas o nosso jeito de pensar. O nosso jeito de sentir. O nosso jeito de ser paciente com quem precisa ser paciente. De chorar com aquele que chora e de se alegrar com aquele que se alegra. A gente gosta tanto de falar que o nosso Deus é misericordioso, mas a gente não tem misericórdia para com os nossos irmãos, com os nossos parentes, com os nossos filhos. A gente precisa ter mais compaixão, mais misericórdia. Parece que isso nos falta, hein? Mas voltando para a história, essa história não fica assim. Aquele que devia 100 moedas na cadeia, aquele que devia 1 milhão de moedas se foi perdoado na rua, sambando, e o rei sentado no seu cetro. O que vocês acham que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu? Pois bem, sabe aqueles soldados que ficavam se coçando e falando, vixe? Bom, um desses soldados viu o fato. Viu o fato de que o servo, aquele que tinha sido perdoado por 1 milhão de moedas, não perdoou seu amigo por uma dívida menor. E aí, ele fez o seguinte, foi lá o soldado, foi lá e falou com o rei. Rei, lembra daquele moço lá que você perdoou 1 milhão de moedas? Lembro, sim, lembro. Então, esse moço lá agora colocou na cadeia um que devia 100. E o rei, naquele momento, ele ficou possesso. Ele ficou terrivelmente possesso. E falou assim, como é possível de que esse moço, com quem eu tive misericórdia, não aprendeu a ter misericórdia com os outros? E aí ele veio falar assim, então beleza. Se é para ser justo, vamos dar a cada um que merece. E veio e pegou aquele que tinha 1 milhão de moedas devendo, botou na cadeia, e aquele que devia 100 moedas, tirou da cadeia. E o rei, na medida em que ele foi justo, ele deu para cada um aquilo que ele merecia. E essa história termina da seguinte maneira. Assim meu Pai Celeste fará com vocês, se cada um de vocês se recusar a perdoar verdadeiramente o seu irmão. Na oração do Pai Nosso, às vezes a gente fala assim, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. É nessa lógica que eu quero falar para os irmãos de que, se a gente não perdoar o outro, em certo sentido, Deus será justo e não nos perdoará também.
Bom, eu queria falar que quando essa história foi comentada, foi por causa de que o Pedrão, ele chegou perto de Jesus e perguntou assim para Jesus: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7? E Jesus falou assim: não, você deve perdoar o seu irmão 70 vezes 7. Eu contei hoje essa história para as crianças hoje de manhã. Não a história inteira, mas contei a história de Pedro falando com Jesus. E eu falei assim, 70 vezes 7. Na hora que eu falei 70 vezes 7, o Pedrinho levantou da cadeira e falou assim, 70 vezes 7 é 490. E aí eu falei, moleque, tá bom em matemática. Mas aí depois eu expliquei para eles, e é aquilo que eu quero explicar para vocês. 70 vezes 7, ele tem dois significados. Primeiramente, que 7 é um número na Bíblia que significa que tem a ver muito com a alusão à perfeição. Então, 70 vezes 7, em outro sentido, quer dizer que você tem que perdoar o seu irmão eternamente. Às vezes, e é muito difícil perdoar, mas às vezes a gente precisa aprender a perdoar os outros, como Jesus perdoa e como Deus nos perdoa, eternamente, todos os dias. A gente comete uma mancada para o nome de Deus, e todos os dias Deus nos perdoa. Parece que a gente precisa ser um pouco mais influenciado por Jesus nesse fato, né? Mas não é simplesmente perdoar todas as vezes que eu ver. Mas o mais importante não é a quantidade, é o jeito. Porque o perdão, ele pode ser muito, mas se ele não for perfeito, ele não significa nada. O perdão tem que ser perfeito, o perdão tem que vir do coração. O perdão que Jesus quer nos ensinar não é simplesmente o perdão quantitativo. É um perdão perfeito. É onde a pessoa constrange seu coração a ponto de perdoar eternamente essa pessoa. Parece que nos falta misericórdia. E se nesse momento aquilo que eu estou falando pode parecer radical demais, pode parecer difícil demais, é porque é lógico. A gente precisa ser mais influenciados por Jesus. E a gente precisa mesmo. Eu confesso que aquilo que eu estou falando não é uma coisa que eu preparei para vocês. É uma coisa que eu preparei para mim. Porque eu peguei isso para mim com o meu desafio. Parar de ser justo demais e ter uma atitude mais de misericórdia. Isso é um desafio meu. Desafio que eu quero ter para mim. Eu acho que é muito bíblico. E nesse sentido eu coloco o desafio que Deus colocou para mim, coloco também para vocês. Para a gente aprender um pouco mais a misericórdia de Deus. Olhem um jeito de como Deus faz com a gente. Por que a gente não pode fazer igual? Por que a gente, mesmo que a gente não faça igual, por que a gente não pode tentar? Por que a gente não pode tentar ter essa atitude de misericórdia? Queria que você abaixasse sua cabeça nesse momento, fechasse seus olhos, que a gente vai fazer uma oração. Antes de fazer a sua oração, eu quero confessar que eu tenho certeza que aqui há diversas pessoas e diversas dificuldades em relação ao perdão. E eu quero te falar de uma maneira muito simples de que não é só você. Todos temos dificuldades com o perdão. Eu queria que você, em oração,
colocasse as suas dificuldades para Deus. Que você colocasse a sua dificuldade de perdoar os outros. Não sei quem te magoou, não sei quem te feriu. Não sei se você magoou alguém. Não sei se você está precisando pedir perdão. Ou se você está precisando ser perdoado. Ou se você precisa se perdoar a si mesmo. Mas eu queria que você colocasse isso nas mãos de Deus. A gente precisa muito mesmo. Pai bom, Pai celeste. A primeira coisa que eu quero te pedir é perdão pelas múltiplas marcadas que eu tenho dado contigo. Pelas vezes que eu tenho falhado, Pai. Pelas vezes na qual eu tenho errado, Pai. E convicto do meu erro, eu quero pedir para ti perdão, mas eu também quero ter uma atitude de mudança. Eu não quero simplesmente que o Senhor me perdoe, mas eu também quero perdoar os meus irmãos, os meus colegas, aqueles que me feriram. E eu peço perdão por mim, e eu peço para que o Senhor me encoraje e me desafie a perdoar os outros. Pai, eu não quero ser mais uma pessoa dura demais, que aponta os erros dos outros, mas eu quero ser uma pessoa misericordiosa, que acolhe as pessoas. Pai, me ensina a trabalhar com as crianças de uma maneira misericordiosa. Não seja justo demais, Pai. Que eu consiga ver aquilo que essas crianças têm de melhor e aproveitar para o Teu nome. Pai, eu te peço para que o Senhor nos abençoe. Porque a gente é tão influenciado por tantas coisas. Pode ser boas, pode ser ruins. Mas a gente se esquece tanto de ser influenciado por Ti, pela Tua palavra. De meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Pai, me ajuda, nos ajuda a ter um coração mais semelhante ao Teu. Um coração de misericórdia. Nos ajuda e me ajuda, Pai, a conseguir perdoar aqueles que me fizeram mal. Pai, me ajuda a me perdoar das vezes que eu me cobro tão fortemente para comigo mesmo. Eu peço perdão por todas essas coisas e eu peço para que o Senhor me levante, me restaure e o Senhor me dê forças para corresponder a esse desafio que o Senhor tem colocado para mim. Eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém.